Graça e paz, meus irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor, entoando o hino 454 do cantor cristão, Vitória nas Lutas. 454 do cantor cristão. Temos por lutas passados, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal. Não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido, tudo nos tem garantido. Graça e favor sem parte, todo bem estar quer nos dar. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos a poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar nosso Senhor, louvar e exaltar. Vamos estar orando ao Senhor neste momento. Oh meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo e Eterno. Oh meu Deus, obrigado por termos vindo à Tua casa e estarmos na Tua presença em culto de louvor, adoração ao Teu santo nome, estudo da Tua palavra e oração de agradecimento, Deus, por todos os benefícios que o Senhor nos tem dado. Oração, Senhor Deus, de súplica, de petição aos enfermos, aos encarcerados, de uma forma injusta, àqueles, Senhor Deus, que passam por provas, lutas e tribulações, que lutam, meu Deus, para vencer o mal, para vencer o vício, para conseguir, Senhor Deus, andar na Tua presença, e enfrenta, Senhor Deus, muitas lutas, e às vezes, Senhor Deus, não tem força, não tem vigor, as forças são pequenas, e as pessoas, Senhor Deus, vivem, Senhor Deus, na infância da fé e da esperança e no serviço ao Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, da Tua igreja, pós-pandêmica do terceiro milênio, ó Deus. Tem misericórdia deste povo, Senhor Deus. Tenha misericórdia, ó Senhor Deus, que a Tua igreja possa ser despertada pelo Espírito Santo do Senhor e consagrar e santificar as vidas ao Senhor, sob o Teu domínio, sob a Tua direção, a aprovação do Senhor, auxílio, ajuda, socorro, força, poder do Teu Santo Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, reveste-nos com o Teu Espírito Santo, apaga de nós as nossas transgressões,
lava-nos no precioso sangue de Jesus Cristo e ajuda-nos, Senhor Deus, a vivermos para o Senhor, agradando-te, fazendo-te a tua vontade e servindo-te de uma forma que lhe agrade e que desperte nos outros o desejo de ter o Senhor como único Deus e seguir e servir a Jesus Cristo, o supremo e eterno e glorioso Salvador, e ser revestido, cheio do Espírito Santo do Senhor. É no nome de Jesus que oro. Amém. Amém. Hino 406 do cantor cristão. Confiar em Cristo. 406 do cantor cristão. Em quem você confia? Qual é a lei que você obedece? Amém? Que delícia crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, bem amado, faze minha fé crescer. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós começamos há uma semana atrás, depois de termos estudado o Evangelho de João por quase 2 anos, de uma maneira expositiva, de uma forma textual e apologética, e creio que aprendemos com o Espírito Santo, por intermédio da palavra do Senhor, grandes ensinamentos. E o fato é, amados de Jesus Cristo, que vivemos tempos difíceis. Somos uma igreja de periferia, de irmãos trabalhadores, honrados, que lutam, mas que enfrentam várias adversidades. E nós, embora tenhamos uma fé genuína e alicerçada em Cristo Jesus, nós passamos por várias provas, por muitas lutas. Às vezes, nós nos entristecemos, e essa tristeza gera em nós, ou desencadeia em nós, alguns sintomas, dos quais destaco:
que é alguma coisa que desencadeia uma sorte de outras coisas, que é o desânimo, perder o ânimo. É mais do que perder a motivação. Nós somos seres humanos, somos limitados e carentes de auxílio, de ajuda, de orientação. Nós precisamos buscar em Deus, na palavra, estímulos para que possamos vencer nas lutas. Então, hoje estudaremos 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, nós estaremos trabalhando sobre o tema vencendo o desânimo. Mas como vencer o desânimo? Nós estamos estudando desde quarta, a próxima passada, essa é a quarta mensagem que falamos sobre o desânimo e usamos uma forma muito simples no estudo da palavra, para mais fácil compreensão, trazer algumas ilustrações que ajudam, reforçam a compreender a mensagem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 1, versículo 7. E esta é uma palavra de Paulo encorajando o jovem Timóteo, que tinha aprendido acerca do Evangelho e que tinha tido o ensinamento da sua avó e da sua mãe, a avó Lloyd e a sua mãe Eunice, e que já tinha recebido a imposição de mãos do apóstolo Paulo para desempenhar o sacerdócio. E segundo o relato da palavra de Deus, que até então não havia despertado na vida do jovem Timóteo, aquela coragem, aquela força para enfrentar todas as adversidades inerentes à prática da pregação do Evangelho. Então está escrito na palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos repetir a leitura. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito Santo do Senhor, tu que és o executivo de Deus, és o Paracletos, és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que habita no coração do salvo, é aquele que ilumina os servos do Altíssimo. Contamos com o Senhor, na instrumentalidade do teu Espírito para a proclamação da tua palavra. Eu oro no nome de Jesus Cristo, amém. Amados de Jesus Cristo, nós vemos aqui Paulo
quando começa o Evangelho, a sua segunda carta enviada ao jovem pastor Timóteo, ele faz uma abertura desta carta, falando a seu respeito aquilo que é, aquilo que serve, e depois entra para estar falando de quem é Timóteo, de onde vem Timóteo e o que aprendeu Timóteo e o que foi colocado sobre a vida de Timóteo por reconhecimento da possibilidade de Timóteo exercer a nobre missão de anunciar o Evangelho. Não que aqui seja uma cobrança, seja um puxão de orelha, não. Aqui o que vemos e entendemos é que há do apóstolo Paulo uma preocupação, tanto é que há uma preocupação que escreve ao jovem pastor, ao nobre jovem pastor, 2 cartas, e o cunho delas é despertando, buscando mexer no ânimo daquele que é jovem, que tem vigor da sua mocidade, força física, tem as vantagens que todo ser humano tem quando é jovem. Mas o que detectamos aqui é que, dada a responsabilidade do ministério, trouxe na vida do jovem pastor Timóteo um desânimo, um medo. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção dele dizendo que aquilo que ele recebeu foi algo que supera todas as barreiras interiores e exteriores, para que ele pudesse trazer sempre à memória, amados de Jesus Cristo, na nossa jornada cristã, na nossa caminhada com Cristo, na nossa vida na face da terra, em detrimento de tantas coisas pelas quais passamos e enfrentamos, que se estivermos apenas com os olhos voltados para as condições e situações e nos esquecemos quem nós somos, o recurso que nós temos, aquele que nos chamou, aquele que derramou sobre as nossas vidas uma bênção para vivermos e existirmos a seu serviço e para o seu louvor, nós vemos que o apóstolo pega pesado, pois Deus não nos deu espírito de covardia. Oh, amados de Jesus Cristo, e a covardia, ela é viciosa, é um vício, é uma prática em que repetimos diversas vezes, por diversos motivos, de diversas situações. Aquilo que não conseguimos resolver conforme o nosso desejo, conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer, nos paralisa, nos faz parar ou caminhar lentamente até parar, sentar, deitar e ali ficar, como Elias ficou lá na caverna.
que disse que já não tinha mais nada para fazer. E ainda Deus podia estar enviando um anjo, um homem que venceu grandes batalhas, que falou do poder de Deus, profeta de Deus, em um período de desânimo na sua vida, teve que ser sustentado por corvos, e aí depois precisou Deus enviar um anjo para dizer a ele o que ainda ele tinha para fazer. A missão tem que ser cumprida. Quando você recebe de Deus algum dom, quando você recebe de Deus algum desígnio, ele é para ser cumprido. Ainda que as adversidades, as dificuldades, os medos e até o desânimo retarde ou faz com que você olhe para o problema e se esqueça de olhar e de ouvir a Deus, às vezes é necessário que não seja só a palavra daquele que nos impôs as mãos para o ministério ou para a nossa carreira cristã. Precisa de uma ação celestial daqueles que são espíritos ministradores a serviço do homem para nos estimular. Mas aqui Paulo está trabalhando como o profeta de Deus para fazer Timóteo se lembrar de que quem convocou foi Deus. Quem ungiu foi o Espírito Santo. Mas que não há na ação de Deus este espírito, do qual Paulo denomina de espírito de covardia. E se há na sua vida, por qualquer situação que você esteja passando, ou que sejam situações pelas quais você já passaram, ou está passando, e não consegue, e resolveu parar, e resolveu voltar para trás, agora em o nome de Jesus Cristo, na autoridade do Espírito Santo de Deus, repreendo em o nome de Jesus Cristo esse espírito de vício, de covardia que tem na sua vida, e que você possa receber o poder do Espírito Santo para ser testemunha, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Outra classificação para covardia, do espírito de covardia, é corrupção da prudência, tornando-se imprudente. Amados de Jesus Cristo, quando nós temos a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, único, suficiente, Salvador, somos prudentes. Temos uma mente equilibrada, pesamos as coisas, temos uma mente que avalia, que pondera, mas na dependência do Espírito Santo. Amados de Jesus Cristo, quando Deus chama alguém, Deus confere a esse alguém poder. E quando nós recebemos a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, recebemos o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, desconhecido de nós, antes de nos entregarmos a Jesus Cristo. Mas agora, nas mãos de Deus, confiando em Deus, buscando a Deus, dependendo de Deus,
nós temos coragem, nós temos ousadia, nós temos intrepidez. Então, quando Paulo fala ao jovem Timóteo da prisão, da cadeia, como pode alguém em uma situação tão adversa estimular alguém a desempenhar uma função, um ministério, estando por causa do evangelho na condição em que está? Está sim, mas não como um covarde, não como aqueles que deixam de caminhar, não como aqueles que desistem na primeira dificuldade, não quando são aqueles que o inimigo só bate o pé e eles correm. É por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, por quê? Porque Paulo não é covarde e ele tem um espírito da parte de Deus que é de poder. Atos 1:8. Ele recebeu o poder, não o poder social, não o poder físico. Paulo tinha 1,49 m de altura. Paulo tinha 39 quilos. Paulo era velho e quase cego. E ele vai relatando, por causa do evangelho, as coisas pelas quais ele passou, mesmo sendo franzino, mesmo sendo raquítico, mas ele recebeu na vida dele, no ser dele, o Espírito Santo de Deus, com poder e glória, para fazer o quê? Para proclamar Cristo. Então, essas questões, amados, de Jesus Cristo, o que é poder? Força física, força física, força moral, espiritual, ter influência e aqui não há influência do mundo, mas a influência de Deus, pelo seu Espírito, por intermédio da sua palavra, que confere ao homem poder. Aqui nós vemos na história da igreja cristã, na vida dos discípulos, até a descida do Espírito Santo, a revolução que acontece no colégio apostólico, a revolução que acontece nos termos de Israel e em todos os confins da terra. Nós vemos que a palavra do Senhor chegou até nós e estamos aqui, porque é uma palavra de poder, é uma palavra de Deus, que tem o Espírito de poder, no auxílio do Espírito Santo de Deus. Dá para caber aqui aquele hino: nunca estou só. Mesmo tendo uma avó temente a Deus, uma mãe temente a Deus, ter sido criado no Evangelho e agora está para proclamar o Evangelho, precisa ser lembrado de que Deus não impõe as mãos sobre covardes, ou se pôs a mão sobre covardes, mudou a condição para serem corajosos. Amados de Jesus Cristo, outra coisa que Paulo fala em sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 7, de Timóteo, vencendo
o desânimo, sobre o amor. Forte afeição. E aqui nós podemos ver 3 níveis sobre essa forte afeição, esse sentimento que impulsiona, que traz para dentro de si, por Deus, em primeiro lugar, em segundo lugar, por si mesmo, e em terceiro lugar, pelos outros. Então o apóstolo Paulo diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O amados de Jesus Cristo é uma posição estável. Ainda que haja tempestade, ainda que haja lutas, ainda que haja provas, eu mantenho a minha consciência voltada para aquele que estendeu as suas mãos para mim. Não pode deixar de buscar a Deus, não pode deixar de confiar, crer e esperar em Deus. Então, qualquer coisa que nos acontece, lembra quem éramos, lembra quem nos buscou, lembra quem nos salvou, lembra que quem nos tomou para filho. A palavra de um cantor, do cantor cristão diz: buscou-me com ternura, Jesus o Salvador, achou-me na miséria, salvou-me em amor. Nos céus cantaram de alegria, os anjos sim, em harmonia. Ó, que amor glorioso! Esse amor que nos envolve pela direita, pela esquerda, pela frente e por trás deve estar sendo trazido à nossa memória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas as lutas são grandes, pastor. Deus não disse que seriam pequenas. Elas foram ditas na palavra: no mundo tereis aflição, mas tende. Ele não disse aflição no singular, não. Ele disse aflições múltiplas, constantes. Então é necessário estimularmos nesse ânimo, voltando-se para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há um equilíbrio, é uma posição estável, sem oscilações. Dependendo das circunstâncias, dependendo das programações, os estímulos e as condições que temos, vamos lá em cima, lá no topo. Mas bateu qualquer problema, vamos lá para baixo. Então a gente sobe e desce, sobe e desce. É um outro cântico. Esse é um cântico que denominávamos anteriormente cântico avulso. Que quem tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, um sorriso certo, cheio de esplendor. Amados de Jesus Cristo, nós devemos manter a firmeza e a constância, haja o que houver. Mas é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo para trazermos a memória no momento das lutas, nos momentos das provas, no momento das adversidades. É fácil? Não, é simples. Mas não é fácil. Mas o apóstolo recomenda em suas cartas o procedimento da igreja e traz como exemplo a sua própria vida. O presidente do nosso país diz que ele dá a vida dele pela pátria e cita um versículo bíblico
para que a gente não possa fraquejar, mesmo que venha a morte. A gente deve temer a morte eterna. Está em todos os discursos dele. Deus acima de todos. Mas eu fico olhando certas questões e olhando essa demonstração paulina aqui e vejo estes 4 espíritos aqui e um espírito só, que é o de covardia, neutraliza o espírito de poder, neutraliza o espírito de amor e neutraliza o espírito de equilíbrio. Então é necessário manter o equilíbrio para permanecermos no amor, para continuarmos tendo o poder do Espírito Santo de Deus. Salmos 138, 3. Salmos 138, 3. Quando eu clamei, tu me respondeste-me, e tu me respondeste, deste-me força e coragem. Quando nós vemos aqui, pois Deus não nos deu espírito de covardia, falo a você, ô covarde, 33:3 de Jeremias está escrito: clama a mim e te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabe. Clama a mim, e você receberá o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você mudará a sua condição. Você estará melhor para enfrentar as lutas, para enfrentar as provas, para enfrentar as adversidades. É uma receita que você deve colocar, escrever em uma cartolina e pendurar lá na sua parede, ou você, dona de casa, mulher, colocar lá na geladeira. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, mantendo a média. Voltar atrás por quê? Dá para usarmos aqui. Por que parou? Parou por quê? Quando Josué lá atrás estava vendo, porque havia visto as condições daqueles gigantes que estavam lá naquela terra que manava leite e mel, quis parar. Então Moisés estimula ele: diga ao povo que marche. Morre Moisés. O próprio Deus diz: diga ao povo que marche, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nunca nos desviemos os olhos de Cristo. Estás em situação adversa, estás passando por luta, estás passando por prova, estás desanimado porque te encontras em situação adversa, social, afetiva, espiritual, de saúde física e mental. É uma palavra dada a um jovem, que entendemos aqui, e no meu caso, até 20 anos era menino, com 21 anos era um junior, com 25 anos passei a ser um jovem, com 40 anos passei a ser jovem. Há uns que tiveram um outro cronograma lá na vida deles. Parabéns para eles que ficaram adultos muito cedo. Eu demorei para ser adulto. Tanto é que a minha chamada ao ministério, ela é quando eu mamava. E quando eu
virei homem, aí eu enfrentei tudo e todos, me destronei. Amados de Jesus Cristo, quando eu clamei, quanto tempo você não clama? Quanto tempo você não fala? Quanto tempo você não abre o seu coração para Deus? Mas Ele sabe de todas as coisas. Joga fora. Medo, sai fora. Angústia, sai fora. Incerteza, sai fora. Começa a repreender em nome de Jesus Cristo e a jogar tudo fora, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, quando eu lanço fora, eu tiro de dentro e jogo fora. Um dia nós vamos fazer um culto aqui, o culto de jogar para fora. Nós tivemos aqui na igreja uma coisa que cresci na igreja nunca vi. E saiu gente da igreja porque se assustou com aquilo que viu. Conhece as pessoas, mas não conhece de fato quem são as pessoas, o que elas fizeram. E se surpreende. Ai, meu Deus do céu, meu filho ouvindo isso. É uma igreja que era de perdidos e agora salvos, que foram lavados no sangue de Jesus Cristo, que entenderam: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em os seus efeitos. Eu posso ajudá-lo, emprestando o meu ouvido, emprestando o meu coração com o mais puro sentimento e intercedendo. Posso caminhar com você. Nada me escandaliza, seja você quem for, porque Jesus transforma, Jesus muda a história. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 14 e 15, Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15. E aqui nós podemos usar uma fé consciência com o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, porque tem o porquê. E o apóstolo Paulo diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Olha só, quando nós ouvimos o chamado de Jesus Cristo e cremos, e atendemos ao seu chamado, e entregamos a nossa vida a Ele, e recebemos dele perdão para os nossos pecados, portanto, salvo o conduto dos nossos pecados, passado, presente e futuro, por sermos filiados, recebemos filiação. E amados de Jesus Cristo, isso aqui faz toda a diferença. Outrora erais rebeldes, pecadores, ímpio, miserável, perdido, mas agora achado, conquistado, comprado, liberto, purificado. Agora somos filhos de Deus. E aí Deus olha para nós, amados, e eu não sei em que
nível você está ou em que condição você se encontra. Mas cabe para essa mensagem de hoje, ao meu juízo, a ilustração com o título: use toda a sua força. Como que é a força de alguém que em meio à dificuldade, que em meio às lutas, em meio à situação adversa, de não estar com ânimo para nada, classifico? É a força de um velho, e eu estou entrando na velhice. Há 14 anos atrás, percebi que estava perdendo força, e sempre fui forte, sempre tive muito vigor. E quando eu comecei a perceber que eu perdi força, fui procurar um especialista. Disse: doutor, está acontecendo comigo algumas coisas estranhas. Antes eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Agora já não tenho tanta facilidade não tenho a mesma força e o mesmo vigor. Para resumir, o médico disse: você está ficando velho. E na velhice a gente vai perdendo a força. Há 2 momentos da nossa vida que nós perdemos a força, ou não temos a força devida para cumprir as tarefas: quando somos meninos e como somos velhos. A palavra de Deus diz que quando nós envelhecemos, nós já não andamos mais pelos caminhos que nós queremos, mas que os outros querem. Então a gente vai passar a depender de um e de outro, e vai depender de filhos, filhas e noras, genros e noras. E aí vai ter que comer o que eles querem, na hora que ele quer, vai ter que tomar o banho que eles derem. É aquele problema. Eu lembro que quando eu era criança, eu odiava tomar banho com a minha mãe. A minha mãe, ela pegava aquelas buchas que crescem em cerca, né? Aquela que quando fica seca, você bate e sai aquele monte de semente preta. E ela disse: eu vou tirar o cascão do seu pescoço, vou tirar o cheiro de frango que você tem. E aí pegava, passava, não era sabonete não, era sabão Minerva. E o sabão Minerva da época era rosa, eu lembro. Quando saiu o IP, ele saiu de uma coloração em um formato diferente. E soca a água fria e toma-lhe bucha. Você saía do... Eu lembro que o chuveiro da nossa casa era uma lata, era um balde de chapa galvanizada, esses baldes bem antigos, e que alguém fez um cano debaixo dele e botou um chuveirinho feito por um latoeiro, e aí enchia de água, tinha uma corda com uma carretilha, tinha um prego pregado na parede do banheiro, levantava aquele balde lá na cabeça, perigo de um acidente, né? Segurava no prego, abria um pouquinho em cima, se molhava, pegava o sabão Minerva, lá no meu caso, passava a bucha e se esfregava. Aquela bucha era uma lixa. Então, de vez em quando, a minha mãe pegava para me dar banho, porque os lençóis eram muito limpinhos, embora fossem lençóis de saco de açúcar e de farinha santista, açúcar cristal e farinha santista, daquele tempo que se lavava a roupa, que se quarava na grama e se colocava água de anil. Mas quando minha mãe me dava banho, que ia lavar a fuça, que ia lavar a fátia, passava sabão, entrava aquele sabão Minerva lá nos olhos, mas era uma queimação terrível.
Então eu não gostava quando minha mãe me desse banho, mas eu era criança, eu não sabia me cuidar. Quando a gente vai ficando velho, as mesmas coisas voltam a acontecer. Às vezes precisa de que alguém cuide da gente, que Deus nos leve antes que isso aconteça. Mas quando nós estamos falando aqui, use toda a sua força, nós olhamos para estes dois exemplos equidistantes. Começa sem muita força e termina sem força nenhuma. Só que no começo é uma força ascendente, no final é uma força descendente. Quando nós lemos Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ver quando cessar o barulho da moedura, quando os guardas da casa caírem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias e venham os anos, dos quais dirás, não tenho neles contentamento. Então, use toda a sua força, desanimado. Está equiparado como um pai que foi ao mercado com o seu filho, e aí eu me remonto à época dos empórios de antigamente, lá no Takashi, lá na Avenida Pedro de Toledo, esquina com a Humberto de Campos, perto da empresa de ônibus circular de Marília, perto do seu José Sapateiro, que eu trabalhei quando criança. Ali naquela rua tive 3 empregos, um na sapataria, um no açougue e outro na fábrica de calçados, isso de 9 a 11 anos. Lá naquele tempo, criança trabalhava e aprendia ofício, 3 bons patrões, mas não é esse o caso. Íamos onde eram tudo granel, óleo era granel, açúcar a granel, feijão a granel, fubá a granel, sal a granel, tudo era granel. Então tinha aqueles saquinhos anteriormente, e aí vinha, pesava lá naquela balança filizola, ela aqui. Em outros botecos, ou bodegas, ou vendinhas, tinha uma que tinha uma balança que você ia botando peso. O tempo passou, e a sacola enchia. E para levar as coisas para casa, era complicado, porque a força era pequena. Então esse pai vai a uma venda com o seu filho e faz uma compra, e o pai está levando a compra nos ombros, e com uma mão a outra sacola, e a outra mão livre, e diz ao menino: tenta levantar a sacola pesada. A ordem do pai era dizer: levanta, você consegue. O pai via no filho a força que o filho não via em si mesmo. O pai está ao lado, carregado, mas com uma mão livre e estendida, com os dedos mexendo, e olhando para o menino, que olha para a sacola e diz ao menino, que tentava levantar a sacola, que julgava ser pesada demais para ele. E de novo o pai diz a ele: use toda a sua força, que você consegue. O menino tentava levantar a sacola, olhando para ela, mas 2 vezes sem conseguir. Amados de Jesus, há algumas coisas que, quando estamos enfraquecidos pelo desânimo, não temos força para carregar nada.
É por isso que Jesus lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29, diz: vinde a mim todos vós os que estáis cansados e oprimidos. E ele está dizendo e mexendo as mãos: vinde a mim. Amados, quando nós falamos acerca de vencer o desânimo, é para que nós possamos olhar para o problema, mas olhar para aquele que está dizendo para a gente que a gente é capaz de vencer o problema, porque ele está perto, porque ele ajuda. E quantas vezes nós esquecemos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e olhamos para o nosso problema. Amados de Jesus Cristo, o Pai ao lado insistia com as mesmas palavras e gestos: use todas as suas forças. E o menino, olhando para a sacola, dizia não conseguir. O pai continua olhando, falando, e com o braço estendido, com o saco a ombro e com a outra sacola em suas mãos, com as mãos mexendo. O pai vagarosamente diz ao seu filho, depois de tanto insistir: olhe para mim. O que o Senhor Deus pede para você agora, desanimado, é que você não olhe para o problema que está te desanimando, que é pesado, que as suas forças é pequena. O Pai, aqui que vimos em Romanos 8, 14, 15, da nossa filiação, temos o ajudador, temos o Espírito Santo, de braços estendidos, de mãos estendidas, de mãos mexendo. Eu seguro uma alça. Às vezes, amado, quando criança, eu ia com uma alça, ou com meu pai, ou com a minha mãe, e às vezes aquela sacola, que às vezes aquele tinha um plástico que revestia o arame que segurava, chegava a dar a impressão que ia cortar a mão. Aí o pai falava assim: deixa que eu seguro. E quem já carregou o peso sabe que quando se pega o peso para caminhar, ele tem um peso. E em determinado momento da caminhada, o peso vai aumentando, embora seja o mesmo. Só sabe quem já carregou alguma coisa. Só sabe quem carrega algum problema e não consegue se desvencilhar dele, que vive olhando para, antes do culto. Alguém aqui disse que quando mandavam ir buscar uma viagem de lenha e tinha que buscar a segunda viagem, trazia 2 viagens ao mesmo tempo. Mas eu duvido que esse personagem ou essa personagem no meio do caminho não ia tirando pau de lenha e jogando. É que nem aquela pessoa que começou a carregar, algumas pessoas foram chamadas para carregar a cruz, né? E a cruz é pesada. E foram caminhando, e a cruz era muito pesada. Então alguém teve a ideia de começar a serrar a cruz, para que ficasse mais leve. Mas acontecia que no fim daquela jornada havia um abismo, e aquela cruz era a medida exata para transpor. E aí aqueles que cortaram a sua cruz não puderam atravessar. Mas aqui é um menino sem forças com um pai forte e poderoso, do qual lá em Romanos Paulo chama de que nós somos filhos, e que é falado Abba Pai.
Isso aqui, segundo conta alguns teólogos aqui, um século antes de Jesus Cristo, tinha lá nos termos de Israel, um sumo sacerdote muito querido, que as pessoas chegavam para falar com ele, receber ensinos dele, chamava ele de pai, e chamava de novo pai, e com o tempo ficou o papai. Quando as pessoas chegavam lá, chamavam ele de papai. E é aqui o que Deus está falando por intermédio de Paulo, que nós fomos comprados no sangue de Jesus Cristo, e temos por Pai a Deus, que tem as suas mãos estendidas, para que possamos olhar para Ele, porque Ele nos ajuda na nossa jornada e na nossa caminhada. Ô desanimado, ô desanimada, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos olhar para. Tem voz, tem ação, depende da sua reação. Você vai ter que fazer alguma coisa, e aqui não dá para usar, olha, como está escrito nas sagradas letras, faça a tua parte que eu te ajudarei. Mas tem alguma coisa para nós fazermos, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa natureza. O nosso Pai sabe a força que nós temos, mas Ele deu o auxílio. E qual é o auxílio? É o Espírito Santo. Ele vos ajudará. Então nós temos um consolador, um ajudador, o Espírito Santo. Ele nos ajuda nas nossas limitações, nas nossas necessidades e nas vossas adversidades, porque os olhos do Senhor estão a todos os lugares, e Deus não é masoquista de ver a nossa condição e o nosso sentimento e não fazer nada. Nós às vezes ficamos assim, estamos vendo e dizemos: ó Deus, faz alguma coisa, é teu filho. Aprendamos com a palavra. Então eu aprendo hoje aqui é que a luta é grande, que as aflições são muitas, mas eu aprendo aqui também que eu não estou sozinho. Eu aprendo aqui também que as minhas forças em todos os sentidos são pequenas, mas eu tenho o auxílio do Espírito Santo para continuar a caminhada, para continuar a jornada. Que Deus, pois, possa ter misericórdia das nossas vidas e nos abençoar, para que não endureçamos a cerviz. O que é cerviz? Esses ossinhos aqui que então endurece, você fica só olhando para baixo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É 1 Coríntios 15, 58, Miguel? Hebreus 12, 3. E lá em 15, 58 de 1 Coríntios. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Deus, obrigado. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tua palavra, por tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça, e por termos sido instruídos pelo Senhor a deixar de ser covarde e a termos poder, amor e equilíbrio. No nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. A todos que nos acompanham, se quiser, compartilhe, curta a página da Igreja Batista em Parque dos Camargos. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Que a bênção de Deus seja sobre todos aqueles que hão de ter contato com esta palavra de ânimo, no nome de Jesus. Um abraço a todos no nome de Jesus.